Salve família! Rodrigo de volta, essa é minha esposa Priscila. Oiê! Hoje a gente vai falar sobre o que mesmo? Dinâmica da espiral. Dinâmica da espiral, né? Como a religião se expressa em cada um dos níveis, né? A gente vai ignorar os níveis mais baixos, né? Tudo que vem antes do azul, porque a maioria das pessoas são pelo menos as que a gente conhece, né? Sociedade brasileira, são de azul para cima, né? E então vamos ignorar aqui o vermelho e o violeta. Primeiro vamos falar do azul, então. Né? O azul ele se expressa nas tradicionais igrejas e o que a gente chama de religião hoje, né? Nas religiões como um todo. A religião azul, né? Ou espiritualidade azul, ela se expressa através de regras de viver, né? De como viver. Né? Então, você pega, por exemplo, o cristianismo, o catolicismo, a Bíblia nada mais é do que um exemplo de um conjunto de regras, de exemplos, de dogmas de como a gente deve levar a vida, do que é certo e do que é errado. A espiritualidade azul, ela tem muito forte, né, o que é bem e mal. Né? O bem e mal são duas forças opostas lutando entre si e muito separadas, né? Então existe um bem que é uma força e o mal que é uma outra força e eles lutam entre si. Isso vai se expressar entre Deus e o diabo, né? Que apesar de Deus ter criado o diabo ele se rebelou e ele não faz mais parte de Deus, ele é uma entidade separada que quer acabar com os planos de Deus, né? E toda vez que algo de ruim acontece é culpa do diabo. O azul também ele quer destruir o que é mal, o que é considerado mal. Então a gente tem a noção de inferno, a gente tem em grupos extremistas, né, matar pessoas mesmo, eles matam pessoas que pensam diferentes. Né? Então o azul ele está sempre querendo destruir aquilo que é ruim e ser aquilo que é bom. Né? E a espiritualidade ela é um conjunto de regras de como se deve levar a vida. E concorda até aqui? Sim. Show. Aí vem a laranja, né? Laranja. Sim. A espiritualidade laranja, ela é sobre crescer, né? Principalmente financeiramente, né? Então, a gente vê esse movimento dentro das igrejas evangélicas, né? Que Deus é prosperidade, né? E aí quem está alinhado com Deus, quem está na igreja, quem dá o dízimo, quem está firme, tem o dinheiro de volta, né? E ganha mais prosperidade e cresce à medida que vai se conectando com Deus. Né? E em outras linhas, né, como a própria quântica é usada para isso, né, a gente tem coaches quânticos que falam sobre DNA milionário, sobre você fazer visualizações para conseguir mais dinheiro. Né? Então a espiritualidade ela tem a ver com sucesso financeiro, sucesso material. No laranja, ignora-se um pouco questões éticas, né? Não se fala tanto, né? Não é o foco, né? Apesar de ter ali a coisa de vamos cuidar dos outros, vamos ser bons e tal. O foco é realmente a prosperidade, o DNA milionário, fazer mais dinheiro, né? A lei da atração, se fala muito disso. E esse é o foco, assim, crescer e se desenvolver e não se pensa tanto no outro, no planeta e tal. A coisa tá ali, só que como um plano de fundo, né? Não é uma coisa tipo, vamos falar sobre veganismo. Não, vamos ganhar mais dinheiro, vamos morar no mato ou onde quiser, viajar o mundo, né? E ter tudo aquilo que a gente merece. Mas todo o resto fica como um plano de fundo, né? Pelo menos é o que eu sinto. E é isso que a gente vê vários cursos disso na internet, de como usar a espiritualidade para ter mais prosperidade e ter mais dinheiro. Nada de errado com nenhum dos níveis, né? E o azul é importante para as pessoas que vêm lá do vermelho e fazem o que querem e aí começam a perceber que as ações têm consequências e depois disso elas percebem que elas podem criar a própria realidade, né? E aí vai pro laranja e nada de errado com isso. Depois disso a gente tem a espiritualidade verde, né? Que está dominando aí o cenário espiritualista, né?
E ela já é um grande avanço. Ela, depois da pessoa passar pelo laranja e explorar os recursos e explorar talvez até pessoas, ela percebe que a união é o caminho, né? Que a união é o caminho e ela quer se reunir com as pessoas, né? Ela percebe que estava separada e precisa se reunir. E aí começa coisas como a nova era, a transição planetária, e aí começa a se falar um pouco mais sobre Tá muito voltado à liberdade, né? a liberdade sexual também, né, que antes era ou não falado ou restrito, né, principalmente no azul, não existe liberdade sexual, no verde já inicia-se, e também liberdade de viver a vida, né, É de bem você representado. viajar. É bem representado pelos hippies, né? Total, que estão fora do sistema, que não participam. E também é sobre união, né, de você estar junto com as pessoas, não é tanto como no laranja o foco é prosperidade, no verde o foco é união. Só que o verde ele ainda tem uma noção muito clara ou muito forte de bem e de mal. Né? No verde o bem e o mal são forças opostas, ou seja, são a mesma coisa em locais diferentes, né? Isso já é um grande avanço, mas ainda assim são forças opostas. E o Sim. verde ele busca ser o bom. Eles têm. O verde tem medo da sombra, né? Medo do mal. Acha que tem algo de ruim, de errado no lado sombra das coisas da vida, né? O gatinho. E o verde ele sempre quer afastar o mal, só que o verde ele não assume isso, né? Então você que está assistindo, se tiver no nível verde, você sempre vai pensar, não, eu não quero afastar o mal e tal, né? Mas isso sempre acontece. E como Acontece até naquele momento em que você está se sentindo mal, ao invés de você desejar trabalhar aquilo dentro de você, você quer afastar. Então você pega um incenso, você pega uma pedra e você fica num desespero de tirar aquilo que não é bom. Tipo, ao invés de usar aquilo como um caminho pra um despertar, para se autoconhecer, pra né? se autoconhecer, algum despertarzinho ali dentro de você. Sim. E isso na religião, hoje a religião verde, ela já não se diz religião, né? Você não acha uma religião verde, né? Uma instituição religiosa verde. Mas existe uma parametrização, né? Que na minha opinião, esse movimento de nova era de transição planetária, né? Essa para mim é a religião verde. Não é chamado de religião, mas existe um padrão, né? Que você costuma falar que é da religião, né? Independente de ser chamado de religião ou não, aquilo ali envolve características que diz que é uma religião, né? Então tá fechada numa caixa. Sim, porque a gente percebe o que é uma coisa vem das características dela, né? Por exemplo, como eu sei que isso é um gato? Isso tem pelo, tem quatro patas, mia, né? E tem um rabo. Então ele tem todas as características, né? Todos os indicativos de que é um gato. Né? E como eu sei que uma coisa é uma religião, ela precisa ter as características de uma religião. E o movimento Nova Era, né? Transição planetária, você tem dogmas, você tem mestres, tem uma hierarquia, todo mundo segue aquela mesma coisa. Você tem profetas, que são os canalizadores, né? Você tem o bem e o mal. O bem seriam aquelas pessoas que querem a transição, que querem a união. E o mal seria as pessoas que não querem, né? Ou que estão vivendo ali na ganância, na luxúria, destruindo o planeta. Né? Então tem todas as características de uma religião. E essa coisa de separar o trigo do joio, o joio do trigo, não é uma coisa interna, né? É uma coisa externa. Tipo, as pessoas que não estão conectadas, elas vão para outro planeta. E quem está conectado vai ficar aqui na nova era. E, tipo, no próximo passo, que é o amarelo, né, amor? O joio do trigo, o trigo do joio, sei lá, acontece aqui dentro, sabe? Tipo, você faz a separação ali que é o seu trabalho interno. Sim. E isso já é uma evolução, né? A separação do joio e do trigo já é uma evolução quanto ao céu e ao inferno, né? Porque é uma mesma coisa, porque cada dois níveis ele vai refletir os dois níveis abaixo. Tipo, então o azul
ele está 2 níveis abaixo que o verde. Então o verde ele vai refletir muito do azul. E aí é uma evolução porque em vez de destruir, como era lá no azul, é só manter distante, né? E isso é uma incongruência do verde, né? Porque ele fala muito sobre união, ele é muito sobre união, só que ele está separando. Só que ele nunca vai dizer que ele está separando porque o verde é o bonzinho, ele quer ser o bonzinho. Mas ele está separando, né? Tipo, a galera que destrói o planeta tem que ser afastada, tem que sair. Existe um preconceito até quando a pessoa tá mal, tipo, uma pessoa tá mal, como é que eu vou falar? Não tá com energia boa, Não tá com não energia pode boa, participar. exatamente. Não tá com energia boa, ela me passou aquela energia, tipo, a... Um pouco disso é externalizar um pouco a culpa, né? O verde ele externaliza muito a culpa. Então, tipo, eu tô mal porque o planeta tá, o coletivo tá ruim, ou tá passando um eclipse, ou a mídia que tá trazendo uma energia ruim pro planeta. Então a culpa tá sempre no outro, né? É por isso que eu falo que o verde ele quer ser o bonzinho, ele quer ser o bom. E aí o mal, ele externaliza o mal. O mal tá sempre no outro, nunca tá dentro da gente. Mas é claro, a pessoa verde ela não vai reconhecer isso. Ela sempre acha que realmente é isso. Né? E tipo, não, eu olho para minhas sombras. O discurso do verde é sempre isso, né? Eu olho para minhas sombras, eu acolho minhas sombras. Só que quando você vai ver, né, o discurso, as ações, né, o que a pessoa faz ali no dia a dia, a gente vê que ela está externalizando a culpa. Isso sempre acontece. Então essa separação do joio e do trigo, ela é externa, né? E aí vem a espiritualidade amarela, né? Que a pessoa ela começa esse movimento de separação do joio e do trigo dentro dela, né? Ela percebe que toda aquela coisa que ela estava tentando buscar fora, aquela separação ou aquela união, ela deve acontecer dentro dela, né? E aí agora todo mundo está assistindo vai pensar, então eu estou nesse nível, calma. Uma outra diferença sobre a espiritualidade verde e, amarela, e da amarela, não verde e amarela, da verde para amarela, é que na verde a pessoa ela é rasa, né? O estudo da pessoa é raso, então conhece sobre tudo. Você pega uma pessoa verde aí, nova era, ela sabe o que é hinduísmo, ela sabe o que é budismo, mas ela só conhece basicamente os nomes e um tequinho da coisa, né? Ela não sabe de onde surgiu, qual é a história, quem são os mestres, qual é a visão dessas religiões, ela sabe um pouco, né? Sabe ali que o hinduísmo é da China, sabe que o budismo ele é mais do Oriente, é a China e Índia também, né? E sabe que a Umbanda veio da África e sabe assim a superfície da coisa, né? Já no amarelo, o amarelo ele busca profundidade, né? Então quando o amarelo vai estudar a Umbanda, por exemplo, ele não fica naquela coisa, tem orixás, tem entidades. Não, ele vai estudar toda a história, da onde veio, por que veio, como surgiu, quando surgiu, qual era o contexto histórico, como isso apareceu, como esse movimento apareceu. É uma coisa de profundidade, né? Como ele vai também buscar vivenciar aquela coisa, né? Enquanto o verde ele está vivenciando só aquele mundo fechado, né? De tipo, eu vou falar com os extras, eu vou falar com os aliens e tal. O amarelo ele busca vivenciar como é a coisa, né? Então, tipo, eu vou na Umbanda, eu quero conhecer Umbanda, eu vou na Umbanda. E vou lá, passo, nem que seja passar em frente ou, sei lá, participar um pouco do culto e tal, mas ele vai lá buscar as origens, vai buscar como é. E ele quer uma vivência profunda da coisa e o conhecimento profundo, a sabedoria profunda. Né? O verde ele corre disso. Né? O verde ele é muito suscetível a teorias conspiratórias, por exemplo. E é profundo, mas não que ele vai se vincular àquela religião, Não né? vai se vincular, esse é um outro ponto. Não, O amarelo ele não se vincula, o verde ele cai na doutrina, né? Só que nunca é chamado de doutrina. Né? Aí tava falando que o verde ele cai muito em teorias conspiratórias, né? Porque o verde ele acredita na coisa e ele não estuda a coisa, né? Então se alguém faz uma afirmação, ele
vai sentir, Ele- porque o é. verde é sobre sentir, Aham. né? Então ele vai fazer uma meditação, vai sentir, se aquilo for ressoar para ele, se ele sentir que é verdade, então é verdade, né? Enquanto o amarelo, ele vai estudar. Pô, isso aqui faz sentido? Não faz sentido? Vamos ver as fontes, Eu vamos acho que checar. o lado mais masculino ele vai aflorando, né, no amarelo, porque usa o raciocínio também, Sim. não é só o feminino, que fica do sentir e tal. Não que seja ruim, né? O sentir é importante. Então todos os estágios da espiral são importantes, né? E eu acho que a vantagem do amarelo é que ela consegue ver, a pessoa que está no amarelo consegue ver os benefícios de todos os níveis anteriores e entender cada pessoa de cada nível anterior. O verde, por exemplo, não. O verde ele olha para os pais, que geralmente são azuis ou laranjas, e pensam que eles são do mal, né? Eles estão com energia ruim, eles precisam se trabalhar e Você tal. vê que é mais ligado com o feminino mesmo, não é conectado com o masculino. E o amarelo, ele já tá a união dos dois, né? A união e o equilíbrio dos dois, né? E É uma inicia esse coisa... processo, né? E também pode conectar com a ideia de que é uma criança mesmo espiritual, né? Tipo, tá muito ligado com o emocional. Na minha opinião, ele é um adolescente. Um Adolescente? adolescente. Eu acho que a criança ainda é o azul, assim. Depende da idade da criança, né? Porque o púrpura, ele, o violeta também é a criança totalmente inocente, acredita em magia. Mas enfim, isso é talvez um tema para outro vídeo. E por fim a gente tem espiritualidade turquesa. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa turquesa, tem poucas pessoas turquesas. Mas a espiritualidade turquesa, ela é isso aqui, ó, o semear, né? Ou pelo menos o que eu busco no semear, que é a integração absoluta. Né? No semear pode vir todo tipo de pessoa, de qualquer religião, de qualquer cultura, e tudo é integrado, tudo é dito como válido, tudo é bom, né? Desde que esteja no lugar certo, no momento certo, e tudo é integrado. O feminino e o masculino são integrados, né? Então a gente raciocina e também sente, e as duas coisas são válidas, e a gente busca integrar tudo. Não tem separação de joio do trigo. Né? No semear a gente não separa o bonzinho do malzinho. Né? Tá todo mundo junto, ali tá todo mundo no mesmo barco. Né? E eu não sei de uma instituição que seja efetivamente turquesa. Não. Existem geralmente pessoas, né? Mas essas pessoas que criam coisas turquesas acabam virando verde, né? Com o tempo, porque A instituição vira verde, né? A porque pessoa que tá coordenando é a turquesa e as pessoas que são atraídas são as verdes. são verdes, ou no máximo amarelos, são pessoas que estão estudando ali. Ah, e umas coisas amarelas, instituições ou religiões amarelas são escolas esotéricas, né? Que estão ali buscando a sabedoria, É verdade. estudando muito, muito, Sim. muito, muito. É. São amarelas. Porque eu não vou saber dar nenhum exemplo, talvez porque eu não conheço nenhuma escola que, talvez a gnose, né, que mistura muito prática com... Ah, mas a gnose traz um pouco de separação. Vou ficar devendo, não conheço nenhuma instituição turquesa. O semear se propõe a isso, né, mas a gente está um pouco distante ainda. Eu diria que a gente está verde ainda. Né, mas estamos seguindo, A proposta é turquesa, mas o ainda que atrai... falta um pouco de amarelo. Diria. Falta amarelo para amadurecer o... E é isso. Bom, o vídeo é extenso, eu recomendo vocês estudarem bastante esse conteúdo. Eu sei que a maioria não vai estudar, porque precisa chegar no amarelo para surgir um interesse sobre a espiral, né? O verde ainda surge interesse, mas o verde não se aprofunda nos estudos, então... E se você quiser que a gente fale sobre alguma coisa... Desculpa, amor. Não tem problema. Alguma coisa específica. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando e a gente nem se organizou assim também. Eu adoro a dinâmica do espiral. Faz um tempo que eu não estudo, mas me conecto bastante e vai ser realmente legal ter algum pedido assim que a gente possa desenvolver alguma coisa. Porque nem tem muita coisa assim em português, né, na internet, então pode ser legal ter. O que vocês quiserem saber, mandem aí. Podemos falar de Tantra também, um tema que é
bem legal de falar de casal. Falar sobre magias, medicinas, o que vocês quiserem, tá bom? Gratidão, família. Sigam aí. Não se esqueçam de dar um joinha. Vamos colocar isso no começo do vídeo também. Vamos voltar no tempo e colocar isso no começo do vídeo. Sim, e vamos nos organizar, se Deus quiser. Vamos nos organizar para ficar mais organizado. Arro.